Olá, boa noite, Paloma, Miriam, bem-vindas. Obrigada. Estamos aqui Boa no noite, obrigada. podcast da Cultura do Bem-Estar, dando uma sequência no Elas São Tech, e vamos conversar um pouco sobre a NR1, e como que essa vinda, né, da lei, que até vou perguntar para vocês se é Uhum. realmente uma lei, como é que está em vigor, etc., como que ela pode contribuir, impactar nas empresas de tecnologia. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, né, falassem um pouco da atuação de cada uma de vocês e o que a gente pode evoluir nesse assunto. Perfeito. Quer começar, doutora Paloma? Diferente para mim, mas começa. Meu nome é Paloma Medrado, eu sou advogada trabalhista há mais de 12 anos, sou especialista em direito do trabalho, processo do trabalho, sou mestre em direito empresarial e hoje eu também sou doutoranda em direito empresarial. Eu trabalho efetivamente com empresas na parte de consultoria jurídica trabalhista e também nas questões de processos trabalhistas. Perfeito. Eu sou a Miriam, então sou médica de saúde ocupacional. Já trabalhei durante esse período de profissional em clínicas de saúde ocupacional, trabalhei na prefeitura em um período no serviço público e também hoje em dia, principalmente, trabalho dentro de empresas privadas. Então, o mix de atuação é bem diversificado e isso traz bastante experiência da nossa lida no dia a dia, né? Verdade. E assim, acho que a nossa conversa aqui tem um propósito bem bacana, sabe? Atualizar as empresas sobre essa situação e desmistificar algumas situações, né? Que está tendo um burburinho de um lado, de outro, mas eu acredito que uma síntese que a gente fizer, a gente vai conseguir chegar num denominador comum aqui bem bacana. Que legal. Eu até não me apresentei. Eu sou a Raquel, sou a diretora das Mulheres na Tecnologia, da CESPRO, né? E tenho empresa de tecnologia. Então, acho que é um assunto super interessante, até para que a gente possa colocar aqui na mesa esses impactos, né? Essa mudança e também o que que as empresas precisam se adequar. Né? Uhum. Então, queria que vocês falassem também desse ponto de vista de prevenção, desse ponto de vista do que já seria uma preocupação, né, do ponto de vista jurídico e também da medicina, e como a gente pode ajudar a essas empresas a se adequarem na NR01. Tudo bem. Não sei se a doutora quer começar. Pode Pode começar, começar? pode começar. É uma norma regulamentadora, né, do Ministério do Trabalho e do Emprego. A grande ideia central dessa norma é para cuidar mesmo da saúde mental dos trabalhadores, né? A gente vê que está tendo hoje uma crescente, inclusive a doutora Mirella vai conseguir trazer melhor essas informações, de afastamentos de trabalhadores por causa de doenças como depressão, ansiedade. E a gente está percebendo que muitas dessas doenças têm relacionamento direto com o trabalho. Eu, por exemplo, hoje com a minha experiência na questão processual, eu vejo que está uma quantidade cada vez mais alta de pedidos de reconhecimento de doença do trabalho por causa de questões psicossociais. Então, cada dia mais a gente está passando aí por perícias com psiquiatras, enfim, ou com outros profissionais da saúde que têm esse conhecimento técnico, e eles estão identificando sim possibilidades ou de nexo causal ou de concausa com a questão de saúde mental do trabalho. O nexo causal, até para explicar, é quando a sua doença decorre do trabalho, efetivamente. E a concausa é que você já tem a predisposição e por causa do trabalho você pode ter uma piora, enfim, dessa doença. Normalmente o que está aparecendo muito no dia a dia é a concausa. O que que significa? Eu já tenho uma predisposição para ansiedade, vamos pensar nesse mundo moderno, né? Sim. Grande maioria hoje tem. E por causa de situações ali do trabalho, uma situação de pressão, às vezes uma situação de venda, ou uma situação mesmo de uma possibilidade de assédio, ou uma quantidade muito grande de quantidade de horas, eu peço muitas horas extras para o meu trabalhador, né? Tá com uma jornada muito alta, enfim, até situações ali típicas do trabalho que não são de forma mais adequada desenvolvida, pode me trazer uma piora desse transtorno de ansiedade, Sim. no qual eu talvez possa ter que ser medicada e, dependendo da situação, eu posso ser afastada ali pelo INSS. E isso está sendo reconhecido como uma doença laboral, uma doença do trabalho. E se é uma doença do trabalho, tem todos os requisitos ali de responsabilidade do empregador, desde a responsabilidade pelo período que essa pessoa fica afastada, desde a possibilidade de pagar dano material, medicação, tratamento ou uma situação de incapacidade. Se ela ficar incapaz de alguma forma por causa disso, o empregador teria que arcar com todos os custos
inerentes, inclusive salários desse período, fora, claro, do dano moral. Hoje, principalmente na jurisprudência, a gente vê aí uma grande alta de condenação em dano moral existencial, que é quando o trabalhador trabalha demais. Sim. E aí a justiça já vem entendendo que tem direito a um dano. Por que eu trouxe isso? Para entender que essa norma, né, ela não veio do nada. Ela veio porque a gente está com uma crescente piora no quadro desses trabalhadores. E, de uma forma ou de outra, o Ministério do Trabalho e do Emprego, até mesmo o próprio INSS, que hoje o afastamento por esse tipo de doenças, se eu não me engano, algo entre terceiro, quarto lugar, se a gente juntar depressão e ansiedade, pode chegar até em primeiro lugar de afastamentos, está demonstrando que é uma doença que tem que se preocupar. Sim. E se tem viés em questões do emprego, então a gente precisa conversar, a gente precisa entender melhor e precisa conscientizar esse empregador disso. Então, vendo essas possibilidades aí que o empregador pode estar tendo um passivo trabalhista, algo que pode sair muito mais caro lá no futuro, porque eu estou vendo em processos no dia a dia, a gente vê que isso é uma coisa boa. Embora no primeiro momento pareça ser um custo para o empregador, mas veja bem, talvez não seja esse custo tão alto assim, já que a gente vai conseguir trazer bons profissionais para verificar essa possibilidade de riscos ali pelo próprio PGR, né, com o Programa de Gerenciamento de Riscos, e no momento que ele fizer essa análise, que daí até a doutora Miriam vai explicar melhor como é feita essa análise, ela vai verificar ali também um plano de ação. Sim, E sim. nesse plano de ação, a gente pode ali identificar possíveis pessoas que poderiam ter um burnout ou passar por uma situação ali de doenças psicossomáticas por causa do ambiente de trabalho, sem que isso gere lá na frente uma ação judicial. Então, isso que eu falo para os meus clientes, isso que eu estou falando hoje para grande parte das empresas. Vamos considerar isso como um avanço. Sim. Vamos tentar pensar também no trabalhador e pensar até na gente mesmo no dia a dia. A gente hoje, pensando no uso do celular, do computador, a gente ficar o tempo inteiro conectado, isso não traz ansiedade? Respondendo em qualquer horário, né? Os clientes, Respondendo em pacientes. qualquer horário, os clientes Sim, e sim. pacientes. E assim, eu sou uma autônoma, né? Então, mas também sou uma trabalhadora. E eu que sou eu sei que isso pode, de alguma forma ou de outra, nos trazer sofrimento ou nos trazer aí um problema de saúde. E o empregador, no papel dele, ele precisa sim cuidar dos empregados dele. E tanto acho que do ponto de vista jurídico como da medicina também existem formas de prevenir, né? Então, acredito que vocês atuam até de forma colaborativa, né? Nas Sim, duas nós atuações. atuamos já, com certeza, já trabalhamos juntos, né, Trabalhamos doutora? juntos. Aham, que É porque, legal. assim, falar de riscos psicossociais não tem como eu falar em um cargo só, em uma profissão apenas. Esse trabalho tem que ser multidisciplinar, senão os resultados não são perenes ao longo do tempo. Vai uma intervenção pontual, mas isso não ganha jogo, isso não vai mudar desfecho. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, realmente, tratar os riscos psicossociais, implementar, fazer diagnóstico, fazer toda essa abordagem, e tem que ser com vários braços, né? Não adianta dizer, joga na mão do médico, joga na mão do psicólogo, joga a mão do advogado. Não, isso não vai dar certo, sabe? Então, o melhor caminho realmente é montar um time multidisciplinar, assumir a bronca e resolver de fato, né? A gente estava comentando aqui da parte das documentações. Isso é o que mais preocupa as pessoas, né? Porque o que é o PGR? O PGR é um documento que é obrigatório para que, assim, seja feito um diagnóstico do ambiente de trabalho. Nós, por exemplo, aqui nessa sala, estamos expostos a certos riscos que para nós pode ser invisível, mas para um olho treinado de algum técnico de segurança, de alguém que é da área de saúde e segurança do trabalho, vai verificar, essa cadeira, como é que tá? Essa iluminação, esse ruído. Sim. Isso são todas coisas que já existem no PGR. Análise de iluminação, de ruído ergonômico, riscos químicos, físicos. Só que o X da questão agora é como que eu avalio? O que mais tem no ambiente de trabalho? Pessoas, né? E é das relações interpessoais, da maneira que as pessoas convivem entre si, que decorrem os riscos psicossociais na maioria das vezes. E é esse o X da questão. Como que a gente mede? O ruído, eu tenho um aparelho que mede. A iluminação, a temperatura, eu tenho aparelhos que medem. Como que eu meço o nível de burnout dessa sala? Como que eu meço o nível de assédio dessa sala? Entende que se torna algo que às vezes é subjetivo, mas é subjetivo para quem? Para quem não trabalha com isso. Sim. Para nós que já temos um trabalho humano, que estamos todo dia tratando de pessoas, falando com pessoas, a gente consegue trazer dados às vezes mais fidedignos da realidade. É por isso que eu digo, não dá para trabalhar sozinho. Eu preciso de um parceiro que vá avaliar o ambiente de trabalho para me trazer um pouquinho de informação. Mas para eu ter um diagnóstico completo, o que eu preciso?
eu preciso saber uma pesquisa de clima, eu preciso entender o que esse setor em específico pensa, o que a Paloma em específico pensa, porque assim a gente vai definir. Opa, isso é coletivo. Eu estou vendo um grande número de pessoas nesse setor que tem esse problema. Ah, mas a Paloma deu um resultado muito diferente. Então, eu tenho que chamar como médica ou como psicóloga da empresa a Paloma para conversar, para entender de fato, porque no final a gente trabalha numa empresa, mas a gente ainda é único. Nós ainda Sim. somos seres humanos individualizados, com seus anseios, desejos, desafios. Então, isso precisa ser avaliado. A maioria de alguns serviços estão oferecendo o quê? Um questionário que vai mudar toda a vida, mas não é bem assim, né? Porque é como na medicina. Quando você diagnostica algum problema, você não pode dizer, você está com câncer, se vira. Isso não existe. É a mesma coisa que a gente dizer, olha, tem muito risco de assédio, sobrecarga de trabalho, muita hora extra. Então, como que a gente vai tratar? E esse é o principal X da questão, que as empresas estão com esse dilema de vamos investir nesse tratamento, mas qual o custo para isso? Qual o custo de fazer um plano de ação, de elaborar estratégias para que isso funcione de fato e como fiscalizar tudo isso, sabe? Que é a mesma maneira da medicina, você impõe um tratamento, você precisa acompanhar os resultados desse tratamento. E no final das contas, resulta lá no que a doutora Paloma falou, é um ganha-ganha. Tanto a Sim. empresa ganha, estando protegida, e cuidando de fato dos seus colaboradores, porque uma empresa que não foca na performance e na qualidade de vida dos colaboradores, ela não dura. Ela não vai ter uma performance que vai manter ela por longos anos no mercado. Até porque a performance, eu acho que ela depende muito também do bem-estar, né? Com Um certeza. funcionário que está numa boa, motivado e Isso, sendo cuidado, vendo que ele é remunerado de acordo com o que ele se doa, isso muda tudo, sabe? sim, Então, é um pouco disso que a gente gostaria de estar comentando hoje, né? que legal. Inclusive, há diversos estudos na área que diz que o trabalhador feliz, ele consegue ter muito mais produção do Produtividade. que um trabalhador que não está bem. Então, até a quantidade de horas que a nossa lei determina, ela tem um motivo, ela tem um sentido. Porque Sim. já foi estudado isso e já foi verificado que a gente precisa daquela quantidade de tempo para conseguir estar saudável. E aí está vindo essa questão dos riscos psicossociais, é porque a gente está vendo que tem trabalhadores não saudáveis. Então, de uma forma ou de outra, o legislador, ali até por meio do Ministério do Trabalho e do Emprego, ela trouxe isso para uma forma mesmo de proteção. Lembrando que a gente tem uma legislação que é protetiva. Mas, como também advogada de empresa, o que eu vejo? É uma forma, sim, de você cuidar de um possível passivo que você está criando, que às vezes você nem sabe que está acontecendo. E no momento que você fizer essa análise ali pelo programa de ação, né, pelo próprio PGR que vai ser desenvolvido, às vezes você vai conseguir identificar situações que você nem sabia que estava acontecendo e poderia estar te gerando um problema lá na frente. Sim. E também deve ser um desafio treinar essas lideranças, né? Porque dentro da empresa existe às vezes uma norma, né? Ou mesmo uma cultura e precisa ser implementada isso. Isso também gera, demanda um tempo, né? Demanda uma organização. Isso também deve ser um desafio dentro da empresa. Eu acredito que vocês conseguem auxiliar também, né? Nessas orientações e nessa forma de implementação. Com certeza. Um dos primeiros tabus que tem que ser quebrado é a comunicação, porque em saúde mental, muita gente quer esconder, não quer falar sobre coisas assim. Só que pensando assim, né, a gente que atende empresas, a gente trabalha para empresas, a gente sabe que os gestores, às vezes, eles temem muito falar sobre isso, sobre saúde mental. Ah, mas vai processar. Ah, mas não sei o quê. Mas aí eu pergunto assim, tá, mas se a gente se antecipar e verificar se no setor dele havia riscos mesmo, se ele está sofrendo assédio, coisa assim, documentar e ter tudo isso em prontuário, você não acha que isso vai mudar tudo lá na frente? Com certeza. Quando o perito, o médico, pegar esse prontuário para avaliar, ele vai dizer: opa, peraí, fulaninho, aqui está dizendo que você sofreu assédio, mas olha aqui, a gente vê que tinha plano de desenvolvimento coletivo, desenvolvimento individual, só que você nunca comparecia. Por quê? E aí, isso protege a empresa, Sim. sabe? Então, falar sobre, estipular situações de como combater problemas assim, só proteção. E para o empregador também. Ele vai ter um momento de fala em que ele vai poder expressar o que ele está sentindo, porque muitas vezes a pessoa sofre assédio e ela tem medo da retaliação se ela for abrir. Sim. Porque geralmente o assediador, às vezes, está no alto escalão. Então, ela teme falar, ser demitida, ser queimada em outros empregos que ela vai arrumar pela vida. Então, é isso. A empresa tem que ter a consciência de que se ela não consegue ter esse sigilo, organização, ela tem que falar com alguém que saiba
pegar uns profissionais que entendam dessa parte e é bom para o colaborador, é bom para a empresa. Então, assim, todo mundo feliz, todo mundo bem com a O Enéas. ganha-ganha. É um ganha-ganha, Ganha-ganha. exatamente. Que Com legal. certeza. Isso que a doutora trouxe é muito importante. Eu vejo isso porque daí eu já penso lá na parte processual. E realmente muda a análise pericial se a empresa demonstra que ela estava comprometida e Exatamente. estava cuidando. Aí ali o profissional ele consegue analisar efetivamente. Se ele analisar uma possibilidade de concausa, com certeza vai ser mitigada. Com certeza esse percentual vai cair, porque a gente teve uma questão preventiva. E o dano moral, com certeza vai cair também, porque o juiz vai analisar isso. Vai verificar, porque quando eles indicam, muitas vezes até a própria questão do PGR, eles indicam. Lá no programa, lá no PGR tinha o programa lá de ação e ele não foi cumprido de forma adequada. Porque eles solicitam esses documentos e o perito verifica se foi feito ou não foi feito. E Data, horário, como foi feito, quem fez. E isso ele utiliza para majorar ali a possibilidade ali da concausa ou do nexo causal, mas também pode mitigar e quem sabe pode até afastar se tiver sido feito de forma adequada. Sim. E falando em justiça trabalhista, a gente está falando em reduzir, porque eu sou médica perita também, esqueci de falar, né? Isso a gente fala em reduzir, assim, 200 mil reais, 500 mil reais. Realmente, não é tipo reduzir 200 reais, né? Quando se fala em valoração, aí a coisa fica mais, opa, realmente vale investir em um bom planejamento de NR01. Se a gente pensar aí numa questão de acidente de trabalho, uma doença do trabalho que tenha um nível alto de incapacidade, você pode pensar em ações de R$1 milhão, né? Então, as ações que têm a ver com acidente e doença do trabalho são ações altas. Exato. Então, às vezes, eu volto a dizer, às vezes o empregador, o empresário, ele pensa, puxa, eu não quero ter esse custo. Mas veja, talvez o seu custo pode ser muito maior, sim. né? Então, é importante falar, assim, em saúde mental, nesse caso, e em questão até o bem-estar do trabalhador. É um seguro para a tua empresa, né? Focar nisso é uma coisa que espero que não tenha passivos, mas se tiver, você se precaveu, assim, fez toda certinha a lista e pode dormir tranquilo. E também acredito que a questão da implementação da norma, burocraticamente falando, ela vai ter um impacto positivo, né, na vida mesmo das pessoas, né, Totalmente. E no trabalho. Vocês visualizam, na experiência que vocês têm, diferenças expressivas de empresas techs, empresas não techs, em relação a não só a implementação, mas também a absorção dessa norma, né? Tanto do ponto de vista dos colaboradores, como também dos líderes? Sim, eu estou muito feliz de ver a preocupação das empresas techs. Estão demonstrando muita preocupação e estão buscando conhecimento. Isso, infelizmente, não está acontecendo com todas as empresas. Muitas empresas, muitas vezes, eles solicitam lá uma empresa de medicina e segurança do trabalho, ou uma análise do médico, de um psicólogo, e sequer querem entender o PGR, sequer leem o PGR. Isso eu estou até dizendo em relação aos outros riscos, né? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ocupacionais. Eu, infelizmente, já cheguei em clientes e chegar e conversar com ele, tá, mas você analisou o seu PGR? Você verificou? O que é PGR, doutor? Aquele documento obrigatório, que antigamente era o PPRA, né? O próprio PCMSO, que é obrigatório todas as empresas terem. Eu contratei uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Tá, mas você verificou o que você deve fazer? Quais são as adequações? Não, ninguém me falou nada. E eu estou vendo essa diferença nas tech. Elas querem saber, elas querem entender, e isso é muito legal mesmo, porque você vê a preocupação desse empresário. E que esse empresário está certo. Porque quando a gente se preocupa e segue tudo de forma adequada, as suas chances de terem problemas, até da parte de fiscalização, multa, ou até de uma reclamatória trabalhista, vai cair com certeza. Que joia, gente. E uma coisa que é só pontuando para finalizar aqui, uma coisa que a tech sai na frente, no geral, assim, em todos os segmentos, os perfis de empresa que a gente atende, é que tech foca em performance e qualidade de vida. E quando você pensa em performance e qualidade de vida, você aplicar isso nos teus colaboradores e não só usar um diálogo bonitinho, mas aplicar de fato, vocês podem perceber a diferença, né? Vamos organizar um dia da semana de encontro, vamos motivação de time, vamos ter organizadinho pausas, vamos pensar na ergonomia, vamos pensar numa cadeira confortável. Isso muda tudo, sabe? Pode parecer
balela uma coisa que a Exato. gente está falando, mas pensa só, você passar 8 horas, 6 horas sentado na mesma posição, na mesma cadeira. Olha aqui a mesa, ó, o cotovelo batendo na mesa, aqui na cadeira, roçando. Sei lá, se não tem suporte dos pés aqui, se você tem esses problemas no ambiente, tem como você trabalhar tranquilo, sabe? Não tem como performar. Então, como eu repito sempre, é multidisciplinar. Ninguém ganha jogo sozinho na trabalhista. Isso é É fato. verdade. Que legal. Então, quero agradecer muito a contribuição de vocês, a colaboração a esse bate-papo e a gente encerra por aqui. Obrigada. Obrigada.